Olá pessoal, graças e paz, eu sou o apóstolo Gil, estou aqui na Igreja Apostólica Nova Geração, batendo um papo com meus obreiros, né? E a Igreja Apostólica Nova Geração está completando 10 anos, completou 10 anos ontem, e nós tiramos esse sábado à noite e bater um papo aqui com os obreiros. Então eu estou aqui com o obreiro Wesley, né? Esse menino bonito aqui do meu lado, e a mãe dele, né? A simpatia. Boa noite, pessoal. Paz e graça. A profetisa Kátia e o Wesley. Wesley chegou na igreja, como nós todos aqui, muito novo, né? E ao chegar na igreja, nós descobrimos que ele tinha um talento, né? Ele come bem, mas não é isso. Ele é o nosso maestro aqui, é o nosso tecladista. E o que é, Wesley, a Igreja Apostólica Nova Geração, para você, nesses anos que você está aqui conosco? Como você se sente? Primeiramente, boa noite a todos. Eu me sinto muito agradecido pela Igreja Apostólica Nova Geração, porque eu sou cristão desde pequenininho, desde que eu nasci, sempre frequentei a igreja junto com a minha família, mas a Igreja Apostólica Nova Geração foi onde eu realmente descobri o meu chamado, descobri o que eu queria, porque hoje eu podia ser mais um jovem aí que está dentro da igreja, mas vive uma vida como se não tivesse, porque não conhece verdadeiramente o Cristo. E aqui eu realmente pude conhecer Cristo, pude me aprimorar nos instrumentos, descobrir o que eu gosto de fazer, e eu me sinto muito agradecido porque todos os instrumentos que eu aprendi foi aqui. Eu nunca fiz uma aula fora, eu nunca precisei de professores de fora para aprender. Foi o Renato que me ensinou, que era o líder na época. Eu fui entrando pro grupo, comecei a tocar os louvores. E aí hoje eu sou o líder do grupo de louvor, porque eles me deram a oportunidade de aprender, sendo que eu não tive um professor. Foi alguém que sabia tocar, me ensinou, fui aprendendo, e hoje eu estou na liderança do grupo junto com o Lucena. Que benção, né? Então a Igreja Apostólica Nova Geração para a sua vida, né? Você que hoje tem 17 anos, não é isso? Foi um canal de bênção. E você, para quem não conhece o Wesley, além de tocador, é um excelente pregador. É um jovem que ministra, e eu sou suspeito a falar, e quando ele está ministrando o meu coração, eu costumo falar para eles que um dia eles vão me matar ainda, eles vão infartar num negócio desse aí. Mas é um excelente homem de Deus, é um homem centrado, ministra a palavra de Deus muito bem. E que Deus possa, Wesley, te abençoar grandemente a cada dia, e que a Igreja Apostólica Nova Geração possa ser para você, para sua casa, para sua família, para os seus projetos, sempre um canal de bênção em nome do Senhor Jesus. E agora aqui também está a profetisa Kátia, né? Que não foi formada nessa igreja. Ela frequentava uma outra igreja de um pastor amigo meu, o pastor Márcio, e aí ficava lá em Guarulhos, e ela decidiu, há uns 6 anos atrás, né? 7 anos. Mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Né? Ela decidiu a fazer parte conosco da Igreja Apostólica Nova Geração. Kátia, como você se sente participando dessa igreja? Das coisas que você não só participa na hora do culto, mas após o culto, as reuniões que nós fazemos, as coisas que nós decidimos. Como você se sente quando você liga para alguém e pede, por exemplo, assim: me arruma doações que nós precisamos ir para a rua para levar comida e roupa, cobertor para moradores de rua. Nós temos um projeto aqui chamado Aquecendo Seu Amor, que Deus colocou no coração da Kátia, e ela vai falar um pouco sobre isso. Boa noite a todos, paz e graça. Então, interessante que o projeto Aquecendo Seu Amor nasceu no meu coração, do pastor Flávio também. E eu não fazia parte do ministério ainda. Eu ainda era do ministério lá de Guarulhos. Mas, como você me perguntou, a minha ligação com a Nova Geração sempre foi uma ligação muito forte, porque os cultos começaram antes de existir a igreja. Começou um culto lá na casa da minha mãe, então eu sempre participei. Eu só ia aos domingos, aos finais de semana para Guarulhos. Então, os cultos de quinta sempre eu estava aqui. Então, eu tinha eu não sei, não estou conseguindo falar uma palavra concreta assim, mas a minha ligação com a Nova Geração sempre foi muito, muito forte, independente de ser uma ovelha daqui, de ser uma membra daqui da igreja. Mas eu sempre participava de tudo. Se uma peça de teatro, já participei sem ser membro da igreja, porque, para mim, o foco era Cristo. Então, por eu ver a igreja ter nascido lá na casa da minha mãe, eu me sentia fazendo parte por você e os pastores serem a minha irmã e meu cunhado. Então, para mim, eu fazia parte, ainda que eu não fizesse parte da igreja como membro.
mas eu fazia parte ali, participando dos cultos e Você tudo. se sentia, né, que era da membresia, agregada. mesmo não sendo, Isso. né? E quando o projeto nasceu no meu coração, e eu comentei com o pastor Flávio, nós passamos para o senhor, eu, como eu falei, não fazia parte do ministério, mas o interessante é que eu sabia que era essa igreja que tinha que fazer esse projeto. Era com o senhor que eu tinha que falar, que a gente sabia que a gente ia conseguir levar isso à frente, porque não é um projeto fácil, né? Não é fácil. Ajudar pessoas não é fácil, porque nós vivemos de doações. A igreja vive de doações. Então, assim, para conseguir essas doações, que essas doações cheguem aqui à igreja, para que essa doação chegue às pessoas que estão precisando, não é fácil. Difícil. Então, não é fácil em todos os sentidos. Como o senhor sempre fala, quando a gente ora antes de sairmos para as ruas, no começo do projeto, a igreja quase toda vinha para participar. Faltava carro para a gente, para caber tantas pessoas para irem. Com o tempo, teve uma época que contava nos dedos quem ia. Porque não é fácil as ruas. Não é fácil você chegar ali, encontrar pessoas em situações degradantes. Oi? Vulneráveis, mas degradantes. Assim, por exemplo, eu vou ser muito sincera. Eu não tenho o estômago para muita coisa. Eu não tenho estômago para muita coisa. Como teve a menina que a gente encontrou na rua, uma moça que a gente encontrou que estava com o braço aberto, no osso. E na época a obreira Carlinha que ia lá fazer. Eu não estava preparada. Eu não estou preparada, por exemplo, para encontrar alguém e eu fazer aquele trabalho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho um prazer de pedir para as pessoas, eu não tenho vergonha nenhuma, eu ligo, eu não coloco muito no status, mas eu chamo no privado, eu peço e as pessoas colaboram. Então, é um projeto, Aquecendo Seu Amor, é uma coisa tão fundamental para o outro, mas é também fundamental para a gente. Porque a gente entende que o amar ao próximo, o amor ao próximo. E tem pessoas que ajudam aqui na igreja, nós temos o vizinho, o seu Valmir, a Alessandra. Eu sempre vou falar deles porque eles não fazem parte do ministério. E eles têm um prazer em contribuir com esse projeto. Então, há uma dificuldade em todos os sentidos. Do ponto que você vai arrecadar os alimentos. Ontem faltava 4 quilos de feijão. E aí eu pedi para... Eu mandei mensagem para um, mandei mensagem para outra, e a Carlinha mandou, a Simone mandou. Mas sempre nos 45 do segundo tempo, Deus provê todas as coisas, porque as coisas do Senhor dessa maneira. Então, o projeto, Aquecendo Seu Amor, ele é fundamental em todas as coisas. A gente aprende o que vai às crianças, para as crianças entenderem que ali, que a gente está vulnerável, como a apóstola falou, nós somos vulneráveis. Eles são vulneráveis naquele momento, mas podemos ser nós. Porque, gente, o que nós mais encontramos nas ruas são pessoas que estão ali, usuários de droga, que falam assim pra gente. Mas um outro tempo eu estava igual a você. Eu fui pastor, diácono, presbítero, levita. Mas em algum momento cocheou em 2 pensamentos e teve uma rasteira de Satanás. Mas o projeto é um dos nossos carros fortes da igreja. Eu acho que o projeto Aquecendo Seu Amor é uma das coisas que o Senhor mais nos ensina. De uma maneira diferente, como amar ao próximo. Do mandamento que o Senhor nos ensina que é amar ao próximo. A Kátia, ela tem uma... Ela falando aqui agora, ela tem uma amiga chamada Polly. E daqui da igreja lá onde a Polly mora, dá mais ou menos uns 70 quilômetros. Né? Na cidade de São Paulo, a gente está aqui na Zona Leste. E ela mora na Zona Sul, depois de Interlago lá. E sempre ela doa. E aí a gente consegue chegar com essas coisas aqui. Então assim, se você entendeu, ela falou que nós estávamos precisando de 4 quilos de feijão. Para inteirar e tal. Ontem a gente saiu com mais de 100 marmitex, né? Com arroz, feijão, frango, macarrão e tal. E precisava de 4 quilos de feijão. Então assim, para você que entende que a igreja só fala em dinheiro, que a igreja, o pastor tem avião, tem não sei o quê. Nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós só queremos ajudar pessoas. E vocês podem nos ajudar. A igreja tem 10 anos, você pode entrar nas redes sociais da igreja, conhecer a gente, me chamar no privado, o meu celular tá lá. Entra no Facebook lá, que tá aquele celular que tá lá é meu. Se você mandar uma mensagem, chega aqui agora. Eu não sei se eu vou ler agora, mas eu vou responder você. Então, o que acontece? A igreja é isso, o evangelho é isso. A igreja apostólica nova geração, Wesley, é isso. É isso. Eu costumo dizer o seguinte, que o evangelho não sou eu, é você. Não é você, é a sua mãe. Não é a sua mãe, é o Renato. E assim sucessivo. São sempre outras pessoas. Então, nós precisamos ajudar pessoas. E você
consegue nos ajudar. A gente estava precisando de 4 quilos de feijão. Cara, parece até brincadeira. Ah, mas eu não ajudo porque a igreja... Você não nos conhece. Mas lembrando que os 4 quilos de feijões faltaram, mas a gente recebe na Santa Ceia a doação de nós membros, e nós fazemos cesta básica para ajudar outra pessoa. Então, não é só o projeto que a gente tem, ainda tem a cesta básica que a gente recebe no dia da Santa Ceia, que a gente faz a cesta e a gente doa para outras pessoas também que estão precisando. Essa semana uma moça me mandou uma mensagem, e na comunidade que ela mora, tinha 2 famílias precisando de algumas coisas. Aí eu trouxe ontem, eu vinha para a igreja, trouxe quinta-feira, um colchão que tinha lá em casa, e quando os meninos vão lá para casa, a gente coloca aquele colchão lá no chão para eles deitar e tal. E eu trouxe, está aqui na igreja, eu vou levar para a comunidade. A Patrícia doou 2 camas de solteiro, está aqui também. A Lu doou um fogão. Então assim, um fogão usado, 2 camas de solteiro usadas, um colchão usado. Mas alguém vai ser beneficiado com isso. Mas alguém vai ser beneficiado com isso. O evangelho é isso. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um colchão, compraria um fogão, compraria uma cama, mas eu não tenho. Eu preciso de 4 quilos de feijão para me ajudar no evangelismo. Nós compramos o frango, né, para aprontar. Então assim, para a pessoa que não conhece a igreja, mas as pessoas estão fazendo isso aqui para se promover. Não, meu irmão, ninguém se promove dando comida a pessoas que moram na rua. Isso não é uma promoção. Isso é fazer aquilo que Jesus pediu que fizéssemos. Uma das coisas que eu aprendi no projeto Aquecendo Seu Amor, quando a gente ajuda o outro, é que o interessante é a gente ver, por exemplo, aqui o depoimento do Douglas, Diego, o rapaz de ontem. O agradecimento, a forma de agradecer a gente, não exaltando a gente, mas assim, a forma que ele agradeceu a gente, porque uma pessoa, um homem que nunca nos viu, mas o apóstolo ainda brincou com ele, brincou comigo, brincou com a Sara, e ele falou tão bem. Eu não tinha prestado atenção no vídeo como hoje, eu até pedi para a Cris me enviar o vídeo, mas ele foi tão agradecido de pessoas que eu não sei se nós vamos encontrar ele outras vezes. Tem pessoas que a gente encontra desde quando começou o projeto. Não lembro dele, então acho que foi a primeira vez que nós nos encontramos. E de pessoas que, nesses 10 anos de nova geração, de pessoas que conviveram na igreja, que fizeram parte da igreja, e que não dá esse crédito para a igreja. Falou, né? Nunca falou nada, mas aquele rapaz falou. Isso significa que a gente não precisa deles. A gente precisa de Cristo. E Cristo, a gente precisa de ir às ruas e ver aquelas pessoas ali que estão ali necessitando, que a gente vai ajudar. Isso que vai nos dar força. Isso, é isso, né, que nos sustenta. Correr atrás de mais coisas. É isso que nos abastece a de mais 10 anos. Isso, de mais 10 anos. Esse Douglas, ele estava ontem na rua e ele pegou uma marmita e ele veio conversar comigo. Ele falou: pastor, eu não comi nada hoje ainda. Eu tenho um problema de diabetes, eu não comi nada ainda. Isso já era umas 9 horas da noite, 9h30. E aí eu disse: Douglas, mas só uma dessa não vai dar. Ele falou: mas o senhor consegue pegar outra? Eu disse: eu vou ver. Aí fui lá e consegui um outro Mamitex para ele. Ele estava tomando um copo de suco. Eu falei: Douglas, eu não vou pegar o suco, mas vai lá e fala com a Sara. Aquela mina bonita lá é a Sara. Se você falar que ela é bonita, ela vai te dar um copo de suco. E se você falar que a Kátia, que estava na distribuição ali das roupas, falar que ela é bonita também, ela vai te dar uma roupa. E aí a gente acabou desenvolvendo ali um papo legal com ele, né? E entendendo a dificuldade do nosso semelhante, sim, né? Sim. Do nosso semelhante. O evangelismo de rua não nos torna melhor do que ninguém, nada disso. Nada disso. Nós estamos fazendo só o que deveríamos fazer. Nos reunimos, fazemos toda uma produção para fazer a alimentação. Cada um faz um pouco, depois nós nos reunimos aqui na igreja, oramos, pedimos ao Senhor, pegamos os carros, vamos às ruas, abençoamos as pessoas. E eu quero dizer que nesses 10 anos da Igreja Apostólica Nova Geração, estou na frente da igreja e na frente do trabalho várias pessoas. Todos aqui na igreja são muito importantes. Eu sou só mais uma pessoa da igreja, né? E aonde Deus tem trabalhado grandemente nas nossas vidas. E a gente tem a humildade de a gente entender que a gente aprende com o outro. Nós encontramos um grupo de pessoas, né? Com a sexta-feira, janta sexta-feira? Janta sexta, né? Sexta tem janta. E eles, a gente aprendeu com eles que eles escrevem um versículo bíblico na marmita. Mamitex. E aí, ontem nós começamos a fazer isso. E aí aconteceu lá no mercado da gente, um rapaz, quando ele recebeu a marmita, ele primeiro leu a frase. Pode falar o seu melhor, porque eu não estava na hora direito. Ele leu a frase e saiu assim andando. Impactado, né? E aí eu fui para perto dele, o que houve? Ele falou: cara, essa frase falou comigo.
E aí eu chamei a Cris, a menina que tinha escrito aquelas frases, e falei, fale para ela, eles estão todo arrepiado e tal. E nós oramos por ele, e foi um momento assim, sabe, impactante. Ele não estava nem preocupado com a comida em si, mas com a palavra de Deus que estava escrita ali na tampa daquela marmita. Então, assim, são coisas muito legal, Cátia, sabe assim, para quem está na frente de um trabalho, ver as coisas crescer, ver as coisas desenvolver, ver Jesus falar com as pessoas numa tampa do Momitex. Justamente. Então, muito legal. Então, quando você falou assim, que nós levamos as crianças, e levamos, às vezes quando as crianças estão de férias, eles vão, pastor, posso ir e tal, não sei o quê. Pode, claro que pode. Por que eles podem ir? Porque eu quero que eles vejam como que é a vida real das pessoas que moram em condição de rua. Então, assim, se você um dia que vai acompanhar esse vídeo, esse corte, 10 minutos, 8 minutos, sei lá quantos minutos vão fazer, quiser ir conosco, você é nosso convidado. Você é nosso convidado. Você vai ver o trabalho, entender o trabalho, participar do trabalho. Se você puder chegar aqui na sexta-feira, meio-dia, não tem problema nenhum. Você vai chegar aqui, vai ser recebido, vai ajudar do começo até a hora que a gente sai para a rua. E Deus vai nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Então, eu quero ressaltar mais uma vez o projeto ASA. É um projeto que é de grande importância na nova geração. E aqui nos bastidores nós estávamos comentando um pouquinho antes. O apóstolo falou assim que uma das coisas que mais dói nele quando fala de alguém da igreja. O projeto ASA nós não nos torna melhores cristãos do que os outros, mas sim seres humanos. E isso passa a ser melhores cristãos também. Mas eu quero falar para o senhor apóstolo. Tem uma passagem lá em Davi que eu gosto bastante, que fala que quando Davi desejou tomar um copo de água, os soldados dele enfrentou valente. Isso, os valentes de Davi foram lá para levar aquela água para Davi. E Davi não tomou a água porque ele falou assim... Ele consagrou ao Senhor aquela água porque foi um sacrifício muito grande. Sacrifício muito grande. Mas isso é recíproco. O pai pode bater no filho, mas não quer que ninguém na rua faça isso. Então é o que acontece do amor de vocês por nós. Os valentes de Davi, para quem vai entender, é como se fosse assim. Se você fosse 5 policiais numa favela muito perigosa do Rio de Janeiro, lá em cima do morro, colocar uma bandeira, entendeu? Isso seria suicídio, certo? E os valentes de Davi fez isso. Davi um dia disse que queria beber uma água e que essa água teria que passar dentro da rocinha ali ou do Vidigal no Rio de Janeiro para pegar essa água. Os caras foram lá e pegaram a água e trouxeram a ele. Ele não bebeu, ele disse assim, não, cara, essa água tem o valor do sangue de vocês. E aí derrama aquela água ali como um sacrifício daqueles homens. Então, assim, quando eu falo que... Eu estava falando aqui antes que, assim, quando as pessoas falam de mim, para mim não tem problema, né? As pessoas dizem assim, o pastor rouba, o pastor isso, o pastor aquilo, ó. Para você que não sabe, eu sou CLT, trabalho numa empresa há 20 anos. A minha esposa trabalha, todos nós trabalhamos. O Wesley não começou a trabalhar ainda, mas o Vitor já, né? Então, assim, daqui a um dia o Wesley vai começar a trabalhar, não é, Wesley? É verdade. Não é assim? Então, assim, a pessoa que fala um negócio desse está falando uma besteira. Não nos conhece, não sabe quem somos, não sabe onde moramos, não sabe como nos comportamos, como é na nossa vizinhança, como é na nossa casa, como é na nossa igreja, como é na comunidade aqui onde é a igreja. Então a pessoa não sabe isso, aí fala um negócio desse. Então, que os valentes de Davi fizeram aquele ato porque eles conheciam Davi. Não eram pessoas que conheceram Davi naquele momento que queriam agradar Davi. Eles sabiam quem era Davi. E a gente sabe quem é o apóstolo Gil e a apóstola Carla. E é por isso que a gente tem a gente ir às ruas, levar o alimento, é uma das coisas que nós aprendemos de amar ao próximo pela Bíblia e com vocês. Então, eu quero dizer que é recíproco, por quê? Porque as pessoas que, a Patrícia vai falar aqui depois, é uma Patrícia que manda mais recente membro da igreja, e que é parecida comigo, não aceita essas coisas, porque, como eu falei, a gente defende aquilo que a gente conhece. E os valentes de Davi fizeram aquele ato aleatoriamente. Né? Eles sabiam do que conheciam Davi. Conheciam Davi. Eu sempre falo isso também na minha escola, principalmente porque as pessoas generalizam muito essa questão de a igreja rouba. Porque deduz que um pastor rouba, alguém falou que o pastor não sei que igreja rouba. E eu posso falar aqui porque eu conheço as pessoas que cuidam do financeiro aqui da igreja, sei onde o dinheiro é investido, a gente comprou um som caro agora. Então eu sei para onde o dinheiro vai, eu sei para onde o dízimo vai, do pouco que eu ganho do meu Bolsa Família, eu dou o dízimo, porque eu acredito no projeto, eu sei para onde o dinheiro vai, para as pessoas que estão lidando, conheço as pessoas que estão aqui na liderança, então eu defendo a nossa igreja justamente por isso, porque as pessoas têm costume de generalizar e eu falo, não, a minha igreja é diferente, você pode, nas igrejas que você foi, pode ser que alguém roubava, mas aqui eu conheço quem está na frente.
É assim, Wesley, as pessoas, elas costumam dizer que nas comunidades todo mundo não presta, é nada disso. 99% das pessoas ali prestam. 99%. Por exemplo, você precisava de um teclado novo. Aí nós compramos esse teclado que está aqui no fundo. Um teclado desse custa R$ 5.000. Top. Top, o nosso teclado é top. Não perde para ninguém. Você tá entendendo? Então, assim, e é nisso que é investido o dinheiro da igreja. Então, cara, você tá na... Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: eu não trabalho por hobby. Eu tenho alguns hobbies, mas o trabalho não é hobby. O trabalho é que eu mantenho a minha casa, a minha família, pago as minhas contas. Você entendendo? Então, assim, se eu roubasse a igreja, eu não precisaria trabalhar, não precisaria fazer o que eu faço. Nada disso. Então, assim, quando as pessoas falam isso, Wesley, elas querem ofender a nossa honra, a nossa dignidade, não é isso? Ofender Cristo de uma forma ou de outra, quando elas se transformam assim a gente. Então, sem conhecimento nenhum de causa, sem nada, são bobos. Assim? Então, para mim, se fosse para fazer uma pergunta, resumir, porque a nova geração, eu acho que a nova geração é a coluna da Rua Alonso Gaia. O projeto ASA é sair às ruas e levar um alimento, uma oração para aquele que necessita e está vulnerável ali na rua. Mas a nova geração, para aqui para Alonso Gaia, é uma coluna de Deus aqui nessa rua. Apesar de que a maioria das pessoas não acreditam, mas eu creio que se tem pessoas que tem... Houve um assalto esse dia na rua de trás, graças a Deus aqui não acontece. Não aconteceu. E eu creio que não vai acontecer. Porque aqui é um povo orando. E ainda que você não creia, a gente continua orando. As pessoas lá na rua, a gente leva um alimento. Feijão, arroz, um arroz doce. Para as pessoas da Alonso Gaia, a gente leva oração. A gente ora que é sexta-feira, a gente ora que é os domingos. Então, a nova geração é uma coluna de Deus aqui, né, na Alonso Gaia. E a gente está aqui há muito tempo aqui na igreja, na Alonso Gaia, mas ainda é importante o tempo que a gente está, porque a Patrícia mesmo aceitou Jesus ano passado, tem um ano agora em agosto. Então, a gente pensa, a gente está aqui 10 anos, mas demorou 9 para a Patrícia vir para a igreja. Então, não importa o tempo que a gente está aqui, importa que a gente tenha salvado vidas, mesmo que a pessoa conheça a nossa igreja há 9, há 10 anos, mas quando a gente estiver com 15, a gente ainda estiver aqui, a gente ainda vai ter a oportunidade de salvar essas pessoas. É esse o foco da nova geração. Ainda, como eu falei, aquele homem de ontem, o Douglas, ele recebeu a marmita, recebeu o Marmitex, ele agradeceu. E ainda pessoas que conviveu conosco e hoje acham que a nossa nova geração não tem valor nenhum, não tem problema. O que a gente importa é o depoimento do Douglas e a gente importa as vidas que estão aqui hoje. Amém? Somos uma geração de 10. Somos a geração de 10. Jay Karaichoba.